noite. Sejam todos bem-vindos. Que possamos ter uma noite muito alegre, feliz, né? Porque nós viemos aqui para aprender. Mas hoje eu vou dar uns recadinhos e eu queria conversar uma coisa com vocês. A gente faz a sopa, então, sábado, a partir das 10h30, quem quiser vir ajudar a picar os legumes, vai estar picando aqui, porque a gente está acumulando de uma semana para outra para poder fazer a sopa. Então, a gente gostaria muito que vocês viessem, porque vai ter uma feijoada. Aí eu queria falar assim para vocês. Essa casa aqui, eu brinco sempre, eu falo, gente, não fala coisa errada, porque aqui é uma casa de oração. Realmente é uma casa de oração. E uma casa de oração, como qualquer outra casa de oração, ela precisa de recursos para sobreviver. Nós temos que pagar luz, nós temos que acolher as pessoas que vêm aqui, nós temos que pagar conta de água, nós temos que, quando não dá para fazer, a gente não ganha os legumes necessários, a gente faz uma vaquinha todo mundo e compra para poder fazer os legumes. Nós gastamos com os marmitex para fazer a sopa. Tudo isso é uma despesa normal. A limpeza, agora está tendo curso todo dia, está tendo que fazer limpeza. A internet, tem que pagar a internet. E agora nós estamos fazendo aqui uma feijoada. Essa feijoada é para ajudar o lar, né? A instituição primeira lá. Agora eu quero fazer, sábado, eu falei que ia falar isso hoje e vim com esse propósito. Quantos de vocês compraram a feijoada? Vocês podem levantar a mão, por favor? Quantos deu? Não. Quantos? Quantas pessoas compraram esse convite da feijoada de sábado? Nós vamos fazer no sábado e vai ser entregue no domingo. Não dá 10 pessoas. E quantas pessoas tem aqui hoje? Nós temos em média, uma rotatividade de 100 pessoas. Que a gente faz um levantamento para saber. Às vezes vem um palestrante que agrada mais, que vem. E nós que estamos vindo aqui, pedir ajuda, pelejando, fazendo, orando. Nós não temos disponibilidade para cada um comprar uma feijoada. Nós não conseguimos vender mais do que 10 feijoadas para nós que somos pessoas que frequentam a casa, que participam do dia a dia da comunidade, sabem as dificuldades, o tanto que a gente acorda todo mundo, e ninguém tem coragem de comprar um convite. Então a situação, a gente faz isso porque é necessário, o lar precisa, aqui precisa. Quanto mais aperto as pessoas estão, mais pessoas necessitadas vêm atrás de ajuda. Uma vez eu disse aqui que veio uma senhora, ela me deu 1 litro de óleo para que eu lhe desse uma marmita de sopa. Aí eu falei, mas por que a senhora vai fazer isso? Porque eu só tenho 1 litro de óleo na minha casa, e eu com 1 litro de óleo eu não faço nada. Então eu vou doar o 1 litro de óleo que eu tenho e você me dá uma vasilha de sopa. Então, quanto mais dificuldade financeira, quanto mais nós estamos passando dificuldade, mais pessoas procuram a casa para auxiliar em busca de remédio, em busca de gás, em busca de apoio de comida, de apoio moral, de apoio de tudo até jeito, sabe? E nós, aqueles que têm condições, não se propõem a comprar um convite da feijoada. Então eu gostaria que vocês pensassem bem nisso. Quem não pode, não precisa, mas quem pode, por favor, vamos ajudar. A gente recebe tanta coisa boa, recebe tanto amor aqui, tanta luz, sabe? A gente sai daqui tão leve, às vezes vem com a cabeça cheia de problemas, a gente vai para casa tranquilo, qualquer hora que vem aqui, a gente está aqui todo mundo se acolhendo, sendo amigo. Então quem puder, por favor. É uma média de 100 pessoas por quinta-feira, a gente consegue vender 10 feijoadas na casa espírita nossa, que é onde a gente convive toda semana, se quiser, todos os dias. Então, se vocês pudessem refletir nisso que eu estou falando, não precisa ninguém fazer dívida no cartão, nem no cheque especial. Quem não pode, não tem condições, não tem. Mas se tiverem, por favor,
Se não vendem, compre um cada um. Vocês vão estar ajudando muito. Isso também é uma caridade, porque é daqui que sai isso. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu senti necessidade de falar isso, porque eu sei que tem muita gente que tem condições de comprar, mas que não se preocupa. Mas se a gente não pagar a luz, corta. Se a gente não pagar a internet, corta. Aqui funciona como nas nossas casas. Se não tiver o que comer, vai passar fome. Se você não tiver gás, você não faz a sopa. E ninguém doa gás para nós, ninguém doa. A gente faz a sopa com o que sobra dos supermercados. A gente pega a batata cheirando mal, a gente corta, tira o estragado, peleja. Então, é difícil. Então, se vocês puderem, que Deus ilumine vocês e dê em dobro para vocês. O Ricardo vai fazer a prece. Você comprou? Hoje vai lá trabalhar. Vamos orar? Excelência do Universo, Deus Todo-Poderoso, chegamos à Sua Santa Presença, Pai, para agradecer por todos nós estarmos aqui reunidos essa noitinha, com o intuito de aprendermos mais sobre os seus propósitos, sobre a sua maneira justa de agir para conosco. Pedimos, por favor, que possamos ter um coração trabalhado nesse sentido, que possamos captar todas as informações que serão trazidas para nós, através da nossa irmã Cecília. Agradecemos a todos os nossos idosos que aqui estão presentes, as criancinhas, aos jovens, nossos amigos visitantes, todos são muito bem-vindos e nós agradecemos a presença deles. Agradecemos a presença da espiritualidade de luz, que sempre está apoiando esta casa, nos projetos, nos trabalhos sociais, nessas atividades que visa fazer com que a vida das pessoas seja um pouco menos pesada, para que elas possam ter o mínimo de dignidade possível e conseguir sobreviver dentro do seu processo evolutivo. Nós agradecemos por esse dia de vida tão maravilhoso que o Senhor nos deu, como todas as dádivas, provisões e orientação. E pedimos uma bênção para todos os presentes, em especial a nossa irmã oradora, irmã Cecília. Agradecemos por tudo e através do nosso Mestre Jesus é que nós chegamos à sua santa presença, Pai Celestial. Assim seja. Convidamos a irmã Cecília. Boa noite a todos, mais uma vez, e eu devo pedir desculpa pela minha voz que está um pouco prejudicada hoje, mas, apesar da rouquidão, acho que vai ser possível entender com tranquilidade. Na noite de hoje a gente começa o nosso capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E a gente vai falar então dos itens que são poucos, injúrias e violências, instruções dos espíritos com a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendeis o que foi dito dos antigos. Não matarás, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe
uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. Então, quando a gente pensa, né, no mandamento não matarás, a gente percebe que é uma coisa bastante grave e a gente acha que qualquer que seja a condenação dada a uma pessoa que tirou a vida de outra é bem merecido, porque, enfim, ninguém tem o direito de um ato de tamanha violência. Mas, aqui quando eles colocam, através do que Jesus nos disse em relação à violência, a gente percebe que isso é muito mais abrangente do que o extremo ato de tirar a vida de alguém. Então ele está condenando a própria maneira como a gente trata as outras pessoas, né? Que na época dos judeus, quando uma pessoa desgostava de outra, ela olhava para a pessoa e dizia raca, cuspia no chão e olhava de lado como se aquela pessoa fosse de menos valia, né? Ou quando falasse para alguém que ele era louco. E todas essas atitudes eram condenadas e igualmente julgadas pelo conselho ou por Deus. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então aqui a gente percebe quão longe a gente ainda está do amar ao próximo, né? Porque qualquer uma dessas expressões onde a gente demonstra, né, a nossa falta de apreço, digamos assim, pelas pessoas, é uma demonstração que a gente ainda não entendeu o significado de amar ao próximo, né? Porque a gente ainda está usando as nossas próprias medidas e julgamentos em relação ao outro. Toda vez que a gente julga alguém e a gente condena essa pessoa, a gente ainda não entendeu o ensinamento primeiro, né, do Cristo. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízos daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, hoje, mais do que nunca, a gente percebe exatamente que essas palavras, elas acontecem. Então, quem são aqueles que detêm todo o poder? Os que são fortes, os que usam da violência. É claro, muitas vezes não é a violência física, né? Mas é claro que isso também acontece. Então, desde o princípio, quando nós fomos colonizados, os colonizadores aqui chegavam e se apossavam das terras. Tinha um índio lá, e daí ele sai, né? E por que ele fazia isso? Porque ele tinha uma arma. E o índio, ele não tinha nada, né? Ele não tinha nem sequer a saúde para combater as doenças que os colonizadores traziam, né? E aí hoje o que acontece? Alguém que tem mais poder, que tem armas que muitas vezes as pessoas não têm, de conhecimento de leis, né? Que eles usam para burlar as próprias leis, que eles se favorecem da ignorância das pessoas para enganá-las.
e se apossar das coisas que elas têm. Então tudo isso é a mesma violência, né? É claro, ninguém usa uma arma, mas a pessoa se sentiu forçada de uma maneira ou de outra a deixar aquilo que ela tinha, ou muitas vezes ela é levada a perder aquilo que ela tem por conta dessa artimanha que as pessoas usam. Então é muito óbvio que ainda na Terra esse entendimento, né, que tem espaço para todo mundo, tem possibilidades para todo mundo, e a gente percebe que algumas pessoas se apossaram de tantos bens, que elas têm tanto dinheiro, elas têm tanta coisa que nem daqui a 5 encarnações elas teriam conseguido gastar, né? Então seus descendentes, sei lá quantas gerações, podem ficar sem fazer nada, só gastando aquele dinheiro que nem vai acabar. Enquanto isso tem uma pessoa, né, conforme a Vilma falou, que troca um óleo por uma marmita, né? Olha que absurdo. Então quando a gente vê uma coisa dessa, a gente percebe que a Terra ainda realmente é um planeta de provas e expiações. E, quiçá, né, a gente possa se tornar um planeta de regeneração o quanto antes, mas a gente está vendo que é bastante difícil isso, porque nos mínimos detalhes a gente precisa ter um entendimento dessas leis de Deus, a gente precisa ter a aplicação dessas leis de Deus, né? Então a gente, estou falando a gente porque nós estamos aqui nessa casa de oração, compartilhando, né, desse conhecimento que a gente julga correto e que a gente aceita, e quantos de nós também, nos nossos, quando a gente para pensar, a gente ainda tem dificuldade de aplicar muitos desses conceitos, né? No nosso dia a dia, a gente se impacienta com as pessoas, a gente não tem tolerância, é no trânsito, é no ônibus, é no trabalho, é em casa, né? Quantos de nós tem esse conceito de amor aí tão já apreendido que a gente faz uso disso com tranquilidade? A gente precisa se esforçar muito, né? Para não responder mal para as pessoas quando a gente está mal-humorado, está com algum problema, né? A gente esquece que o outro não tem nada com isso, né? Que ele espera muitas vezes da gente também um pouco de tolerância, um pouco de receptividade, porque ele também traz problemas, né? Então, cada um de nós está preocupado consigo, né? O meu problema talvez seja maior que o do outro, a minha preocupação ou a minha pressa, né? A gente está sempre em primeiro lugar. E aqui ele fala, né, que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. E aí então a gente vê que a terra precisa estar preparada para ter um outro tipo de comportamento, né? Onde que as pessoas acham que é tranquilo você dar um pouco daquilo que você tem e todo mundo tem um pouco. Ninguém precisa ter um muito e um nada. Cada um tem um pouco que já é suficiente. Aí a gente tem então, e olha só, nessa última fala, tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então a gente está numa fase bastante crítica, né, de mudança de fase do planeta, que para que a gente possa permanecer aqui nesse planeta, a gente precisa ter alguns pré-requisitos, né? A gente precisa ter a condição de vivenciar isso. Porque se eu ainda sou tão egoísta que eu tenho que tomar alguma coisa do meu vizinho para que eu me sinta, né, mais capaz ou mais poderoso, significa que eu não vou ter condição de morar num planeta onde as coisas são igualmente repartidas, né? Então, essa expressão pela expulsão dos maus, então esses espíritos que ainda não entenderam nada, né, do que Jesus veio falar, eles vão precisar de um outro lugar para continuar até chegar nesse entendimento, né? A instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior,
uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. Isso daqui também é muito tranquilo da gente perceber, porque devido, né, ao nosso estado de reencarnados, ninguém vê o nosso espírito, ninguém vê o nosso coração, ninguém lê o nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente está sorrindo e, é claro, em cada circunstância a gente se vale disso, né? Cada um faz uma cara lá de paisagem, uma cara de bons amigos, mas por dentro a gente não sabe o que a pessoa está pensando. Mas a gente se engana se a gente pensa que isso não está sendo observado, né? Então a espiritualidade superior, ela consegue nos ver da maneira como nós somos, da mesma maneira que Jesus nos via. Então ele olhava para nós e é claro que ele via a nossa potencialidade, né? Que chegaremos a ser espíritos puros, como ele mesmo era. Mas ele sabia que aquele sorriso, aquela carinha de bonzinho que a gente faz, não enganava, né? E hoje em dia a gente tem o verniz social. Então, nas situações sociais, a gente se mostra de uma maneira adequada, né? E é claro, não vou dizer que muitas vezes é preferível a gente fazer uma cara, né, de quem está feliz, do que ficar o tempo todo demonstrando mau humor, né? Então, assim, talvez isso seja um treino. Então, eu começo a me esforçar por não demonstrar a minha falta de vontade, né? A minha pouca vontade. E aí, até que um dia eu me torno uma pessoa que realmente tem boa vontade, uma pessoa que realmente é simpática, né? Não é só em determinadas situações. Alguns de nós ainda não conseguem nem isso. Vai indo tudo muito bem até que, de repente, a pessoa se irrita ou se torna agressivo e por coisas que você fala, gente, o que será que eu fiz? Ou o que será que aconteceu? Que a pessoa transforma, né? Fica totalmente possuído. E aí por quê? Por causa de uma coisa que ela não gostou, né? Então essa transformação aqui também acontece muito rapidamente. Às vezes a gente acha que tem esse controle, mas não, né? Então isso tudo faz parte. Faz parte, né, do nosso treino para tornar essas virtudes naturais para o nosso espírito. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram a lures, não se atrevendo a usar de autoridade sobre os estranhos que os recolocariam em seu lugar, eles querem ao mesmo tempo ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, e sou detestado. Essa situação, né, também é bem típica. A gente muitas vezes aguenta tudo no trabalho, gole sapo, mas quando chega em casa, ali, não, aqui quem manda sou eu, né? E aí você não tem dó mesmo de ser rude com a pessoa, que tem paciência com você, que te cuida, que está sempre disposto, né, a zelar por você. Os seus filhos, eles têm que aguentar a sua raiva, a sua prepotência, porque em alguém você tem que descontar. Você aguentou lá fora o seu chefe mal-humorado, né, que te pôs no seu lugar, lá você não ousa demonstrar a tua agressividade. Lá você obedece, né, lá você é gentil. Mas com outro que não tem, né, ou o teu cargo, então você é um chefe e com o seu subordinado você mostra, né, bem quem você é. E pensando, né, com seu orgulho, aqui eu mando. É claro, né, como diz o ditado, quem tem tenência obedece. Então a pessoa, é claro que vai obedecer, porque senão ela vai sofrer o resultado disso. Vai perder o emprego, vai ser humilhado, ou então qualquer coisa que valha, né? Ou então a pessoa vai sofrer violência mesmo, o pai, a pessoa agressiva que agride a mulher, os filhos, ou o contrário, né? Também hoje em dia a gente já percebe que
as mulheres já saíram daquela classe da afabilidade e da doçura, né? Estão de igual a igual aí para os homens, até nessa parte elas também querem demonstrar violência com os companheiros, companheiras. Hoje em dia a coisa é bem diversificada e as pessoas, né, de uma maneira geral, então vamos colocar pessoas, elas se mostram com muita tranquilidade dentro do ambiente doméstico, né? Através da sua agressividade, intolerância. E aí, é claro, não estou falando só de violência física, mas muitas vezes a violência moral, né, psicológica é muito pior. Então, nessa classe aí tem essas pessoas, né, que num ambiente elas ficam lá bem boazinhas por causa da situação, mas em outras elas se mostram. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura são fingidas, nunca se Aqueles cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Então, é claro, tudo o que nós fazemos está em nós, né? A nossa vibração mostra isso. Os nossos pensamentos mostram isso. E o nosso corpo físico é o nosso escudo. A gente disfarça porque algumas pessoas, então, é tão interessante isso que embora a gente não saiba ler o pensamento das pessoas, a gente sabe sentir a vibração das pessoas, né? Então basta um pouquinho de observação, de sensibilidade, você chega num ambiente, você percebe quando uma pessoa é genuinamente gentil, ou quando ela está só ali, né, fazendo o papel dela, tá, sei lá, se aguentando o máximo para não agir como ela gostaria, né? Que às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente vê as pessoas que tratam com o público, é bem assim. Algumas são super bacanas, você chega, estão sempre com um sorriso no rosto, te cumprimentam, agradecem, são respeitosas, são gentis. Outras, né? Ela não precisa nem falar nada. A maneira como ela fala bom dia para você, você já fica pensando que talvez não seja tão bom dia. Ela só não fala assim. Quando a gente fala bom dia, só falta ela falar bom dia para quem? Né? Porque ela já está irritada. Então a gente não vê, mas a gente sente, né? Da mesma maneira que as pessoas nos sentem, né? Então a nossa vibração, a nossa maneira de ser, de agir, é muito claro também, basta um pouquinho de observação. E aí a gente entra naquela virtude tão buscada, tão difícil de ser adquirida, que é a paciência. Minha mãe dizia assim, a gente precisa ter paciência de ter paciência, porque é realmente muito difícil e é uma coisa que dificilmente a gente tem ou vê, né, uma pessoa que tenha. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então aqui a gente vê, né, em todas as situações existem sempre esses instrumentos aí. São os filhos complicados, são os parentes difíceis, são as pessoas do trabalho, são os transeuntes da rua, tudo, né? E eles favorecem o nosso treino da paciência. Então a gente pede, ai meu Deus, dá-me paciência. Ele dá oportunidades para a gente adquirir a paciência, né? Ele não fala, olha aqui, ó, 1 quilo de paciência para você. Ele fala, olha, eu vou te colocar então, vocês se preparem. E é óbvio, né, gente, que aqui quando ele fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, significa que quando a gente adquire esse entendimento da nossa vida eterna, a gente percebe que aqueles erros do passado, aquelas situações equivocadas que nós temos, elas precisam ser corrigidas. E aí a gente se prepara moralmente para corrigi-las. E é óbvio que nós mesmos pedimos essas situações
E quando Deus permite que essas situações nos sejam dadas, significa que a gente já tem um grau de entendimento suficiente para encararmos essas dificuldades, né? Então a gente vê um soldado que decide, ou uma pessoa que decide entrar para o exército, ela passa por todo aquele treinamento que é tão terrível, mas a hora que ela se sente preparada, quando houver uma guerra, ela se oferece para ir lutar, para defender alguma coisa, no caso o país ou a sua comunidade. Nós também somos assim, a gente se prepara muito, e aí esse preparo é doloroso, para a gente conseguir enfrentar e ganhar a medalha de quem já alcançou aquele entendimento e venceu a si mesmo. Sempre a nossa luta é conosco mesmo, né? Então, quando Deus nos coloca numa situação, é porque a gente já tem aquela condição. E a gente precisa se lembrar sempre disso. Não é um castigo de Deus pelo fato de nós sermos pecadores. Ele é uma oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos para poderem alcançar o progresso. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Eu só gostaria de ler aqui uma vez essa frase, que é muito... Ela mostra exatamente as coisas pelas quais a gente passa. A vida é difícil, ela se compõe de 1000 nadas. Então são tantas coisinhas, né, que nos acontecem todo dia. É cada coisa que você fala, meu Deus, você não acredita naquilo. Não é nada grandioso, não é nada, assim, é um incidente, é você que já derruba o café na toalha logo cedo, é você que vai procurar a chave do carro e não acha, é a criança que amanhece com febre. Olha, é tanta coisinha, não é um negoção que você fala, é agora ou nunca, mas aquelas coisinhas todo dia, 1000 nadas que são picadas de alfinete. Quando a gente espeta o dedo numa agulha, no alfinete, nossa, dá só aquela dorzinha, mas passa. Agora imagine isso acontecendo sem parar. Então, picadas de alfinetes que acabam por ferir. Então, vai indo, a gente vai ficando tão cansado, tão extenuado dessas coisinhas, que a gente pensa que não vai dar conta. Mas a gente precisa pensar que as bênçãos que advêm desses probleminhas, elas são muito mais numerosas do que os próprios probleminhas, né? Já imaginou a nossa felicidade de espírito quando nos encontrarmos do lado de lá e percebermos que nós nos vencemos, que aquelas invirtudes que nós tínhamos, que causavam tanto problema ao nosso espírito, já não tem mais, porque a gente alcançou um outro nível? Então, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes o vosso passado a expiar. Então imaginemos o nosso passado, qual não será, né? Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que foi, mas às vezes é melhor não, porque a gente ainda está no começo, né, da nossa tentativa de melhoria íntima. Então essas dificuldades nossas provavelmente são aquelas expiações que a gente não escapa, para que a gente possa ter condições de melhorar com mais rapidez em próximas encarnações. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas
que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos na corrupção. Ele veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, hoje em dia, quando a gente fala nessa palavra, olha, obediência, resignação, ninguém quer nem ouvir falar disso. A pessoa hoje em dia fala em empoderamento. O que seria esse empoderamento? Você ir contra tudo, não interessa o quê, mas você tem que ser contra, em primeiro lugar. Desde criança, as crianças estão sendo ensinadas que têm que ser empoderadas, elas não podem aceitar nada, elas não devem se sujeitar, as palavras não podem se sujeitar a regras. Então, o que vai ser da nossa sociedade já? Então, quando fala que uma pessoa resignada é sinônimo de boba, né? Todo mundo faz você de bobo, só você que não está vendo. Não, a pessoa sabe exatamente o que está acontecendo, mas ela entende que quando ela fala no Pai Nosso, seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha, assim na terra como no céu, ela está se resignando aos desígnios, que nada mais são as oportunidades que a gente precisa para combatermos as nossas invirtudes, né? Então, quando eu obedeço, não é porque eu sou bobo, mas é porque a minha razão mostra que eu preciso sim me sujeitar a situações, eu preciso aceitar aquela prova, né? Então, um lutador, ele tem que aprender a absorver o golpe, né? E não ficar se debatendo tanto que no fim ele acaba mais ferido do que isso. E a resignação é o consentimento do coração. Então, como a gente tem dificuldade de se resignar, imagina, a gente se revolta. A primeira coisa que acontece conosco é a não aceitação. Como que eu posso? Como que Deus manda isso para mim? Como Ele permite que eu passe por isso? Isso é inaceitável. Então, essa nossa situação já nos afasta primeiramente de qualquer auxílio que a gente possa receber do nosso anjo de guarda, dos nossos instrutores espirituais. Porque na nossa revolta, a gente fica surdo a qualquer intuição, a qualquer conselho, a qualquer coisa. Porque imagine, a gente pensa que é fraco. A pessoa que faz isso, a gente acha que é fraca. Quando na verdade, se ela tivesse um pouco mais de calma e observasse a situação, talvez ela sofresse menos. É igual criança. Então, outro dia na aula, eles estavam falando assim, saiu um assunto que a gente está vendo doenças, né? Então, alguns alunos, eles têm 8 anos, 8, 9 anos. Ah, professor, quando eu fui tirar sangue, precisou de 7 pessoas para me segurar, mas doeu muito. Da primeira vez. Da segunda vez, a enfermeira falou assim para mim, olha, se você não fizer aquela mãe que você fez da outra vez, ficar bem quietinho, você vai ver que dói muito menos e vai muito mais rápido. Mas não é verdade mesmo? E minha mãe até falou, eu podia escolher um presente que eu quisesse na RIEP, desde que custasse menos de R$500. Eu falei, nossa, que bom, esse sangue aí custa caro, né? Então, a gente é igual criança. Você se debate tanto que precisa um monte de gente, aquilo é muito mais custoso e doloroso, né? Se você ficar quietinho ali só esperando, você vê que não é tão ruim quanto você imaginava. No fim, você pode até ganhar um presente da RIEP, né? Deus vai falar para você, olha, você foi bonzinho, eu vou deixar você escolher menos de R$500, tá? Não pode passar disso. Então a gente pede lá um tempo, né, com refrigério. De repente acontece uma coisa boa nas nossas vidas, a gente se enche de força de novo, de coragem, e aí a gente vai. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício. Que a deve salvar o poder. Então, cada época da humanidade, a humanidade é marcada pelo vício ou pela virtude que vai nos salvar ou nos perder. A gente está vendo que a humanidade está meio perdida, aí a coisa está indo, né? Mas tudo bem. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Então, ninguém pode negar que nunca se fez tanta coisa intelectualmente falando, nunca se evoluiu tanto intelectualmente nos últimos tempos, né? Se a gente pensar na tecnologia, até outro dia só tinha um telefone.
que pra gente ter um aparelho de telefone era difícil, hein? E aí você não via a cara da pessoa. Isso porque melhorou muito, que antes era carta. Até que você recebia a notícia, já tinha ido. Hoje, aí é ver o telefone, puxa que legal. Agora o celular, você vê a pessoa, você fala, a pessoa pode estar em outro país. Olha, que coisa incrível. E tudo o resto que acompanhou, né? A virtude da vossa geração, então, é atividade intelectual, seu vício, indiferença moral. Nossa, isso aqui não podia ser mais atual. Olha o que a gente vê hoje. As pessoas não querem nem saber das outras. É uma indiferença moral total. Que valores de ética, que negócio de família, que negócio... Nada, gente. As crianças hoje em dia, elas não sabem nem que é Deus. Ninguém fala. A criança não sabe fazer uma prece. Porque isso daí não é da ciência mais. Então é bobagem a criança aprender a rezar. Que é nada, que Deus. Isso aí tudo é quimera, as pessoas não precisam. Precisam sim da tecnologia, né? Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, pelo menos nós já estamos aqui tentando ouvir esses ensinamentos, né? Se ainda não os praticamos, mas pelo menos julgamos que eles são valiosos sim, que a gente precisa desses ensinamentos. E hora que isso daí tiver mais, então, aceito, aqueles que acham que não devem nem falar em Deus, eles vão ter que ceder, né? Muito a contragosto, a verdade que não pode ser negada. Da mesma maneira que os antigos falavam, nossa, a hora que isso, quando apareceu a televisão, que ia acabar isso, que ia acabar aquilo, ninguém mais ia ler, que nem... Só a gente teve que aceitar outros tipos de tecnologia, mas a coisa não para, né? E aí a gente tem que se render. Então, hoje em dia, dificilmente uma pessoa que tenha mais idade não tem um celular, né? Porque é necessidade, então a pessoa não pode se recusar àquilo. Normal, a pessoa acha que para algumas pessoas não tem problema, não faz falta. Mas a maior parte de nós teve que se render à tecnologia, né? E para terminar, a gente tem a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Então é claro que a gente não admite, né? Mas na verdade toda vez que a gente fica com raiva, é por causa disso mesmo. Como que uma criança pode fazer aquilo? Como que aquela pessoa que é um ninguém pode querer duvidar da minha palavra? Ou, por que será isso? Porque a gente pensa que de alguma maneira a gente é superior àquela pessoa. A gente fala que não, mas no fundo é isso. Esse que é o orgulho. Por isso que o orgulho é a chaga maior da humanidade. Porque, infelizmente, enquanto a gente tem isso em nós, em mais ou menos quantidade, né? A gente vai estar sempre sofrendo, porque uma pessoa orgulhosa sofre. Cada coisinha que o outro apresenta melhor do que você é um sofrimento. Se ela pode, se ela tem uma situação melhor que a tua, ela te põe para correr. Se ela não pode, ela fica te odiando lá de longe, mas, né, ela não aceita. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais.
fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Então, a gente vê, né? Quando a gente é jovem, que o pai ou a mãe fala alguma coisa, você fica louco de raiva. Porque no fundo você sabe que é bem verdade aquilo, né? Mas você não vai falar, é verdade, mãe. Nossa, olha, hein? Se eu tivesse te ouvido, né? Ou mesmo na parte científica. A pessoa prefere negar aquilo que foi descoberto, um fato, né? Se a gente pensar, já foi apresentado provas da existência do espírito, situações que mostram a reencarnação, fatos científicos, né? Mas a pessoa acredita? Imagina, aquilo lá é invenção, ou qualquer coisa, né? Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Isso aqui é bem verdade, né? Quando a gente tem uma crise, lá tá com um prato, mete o bico na parede, depois fica doendo tanto o dedão, mas você não pode falar que doeu, né? Porque senão você vai estar se contradizendo. A pessoa fala, nossa, então fica gritando, com os outros dando baixaria. Aqui hoje em dia ainda a pessoa filma e põe na rede, né? Para todo mundo ver aquilo. E aí fala, nossa, ai, coitada, né? Não sabe que pode ter uma outra atitude, né? Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam, e se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse de se censurar por toda a sua vida. Quantas vezes isso não acontece, né? A pessoa ficou louca, perdeu a razão, deu uma surra, deu um murro em alguém, atirou, qualquer coisa, né? E como ele carrega aquilo aí pro resto da vida? Pensar que matou o próprio filho porque deu um bofetão nele. Ou então, ele mesmo teve um ataque cardíaco de tanta raiva, e aí ficou lá estrupiado para a família cuidar, né? Olha que legal. A pessoa fica nervosona lá, teve um ataque, fica lá igual um vegetal, o outro tem que cuidar. Ou então, fala tanto que gosta das pessoas e faz as pessoas sofrerem, porque ele não consegue controlar a fúria, ou ela, né? A pessoa. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, né, a pessoa precisaria refletir um pouco mais, né, sobre isso. Porque é uma coisa assim, olha, isso não traz nenhum resultado. Depois a gente se envergonha do monte de coisa que falou, do que fez. É tão mais difícil, né? Depois ir pedir desculpa para a pessoa porque perdeu a cabeça, arrebentou tudo dentro de casa, ou, né? Então, é mais fácil, talvez, você realmente, fazer igual o Chico fala, né? Encher a boca d'água e não engole, hein? Fica lá com aquela água na boca até passar a raiva, até passar aquilo que você queria falar. Pelo menos você não fala. Depois, com mais tempo, de digerir aquilo tudo, você respirou, né? Você pode não ter ficado satisfeito, mas você não fez uma besteira pior, né? Ou então vai chutar a parede mesmo, pelo menos só você que sofre, né? E aí pronto, acalma. Sem contradita, há temperamentos que se prestam mais que outros aos atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creiais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que um espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento no corpo linfático
por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar sua violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. Então, é claro, muitas pessoas falam assim, a matéria é fraca, né? Então, a pessoa se viu naquela situação, não pode controlar, porque é a matéria. Na verdade, quem domina a matéria, quem controla a matéria é o espírito, né? E a pessoa fala assim, tem aquele corpão forte, a pessoa vai ser violenta. Não é o corpo, não é o problema. É o espírito. Tem gente que é raquítico lá, magrinho, mas é bravo, hein? Né? E só não faz nada pior porque não pode, porque o corpo não colabora. Porque se tivesse músculo, ele ia ver só. Não é assim? Então, muitas vezes a nossa situação já vem para não permitir que a gente use da nossa agressividade natural. Então, você já vê naquele corpo bem franzininho, bem doentinho, porque senão você já sai chutando todo mundo. Mas ainda a gente percebe que judia do animal, de cachorro, desde pequeno o bicho é mau, né? Chuta, quebra os brinquedos, chuta o bicho lá que tem em casa. Então você já vai vender de cedo a tendência, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então a gente vê aqui, né, que os nossos espíritos trazem essas características. Então a gente não precisa fazer nenhuma regressão de memórias para sabermos quem fomos, né? Que tipo de pessoas nós somos, nós sabemos. Porque a gente sabe através da nossa personalidade, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, tendências, que tipo de gente a gente é. Se a gente é nervosinho, se a gente é mais paciencioso, se a gente é do tipo agressivo, se a gente é mais, né, compreensivo. E aí, ninguém vai continuar assim, eu sou assim mesmo. Tem gente que já se identificou, né? Eu tenho pavio curto mesmo. E agora, vai fazer o que com isso? Já sabe que tem um pavio curto, então não vai dar um jeito de cumpridar? Precisa mudar, né? Tem uns que nem identificaram nada ainda, a pessoa acha que daquele jeito tá bom e vai. Mas se você já identificou alguma coisa, precisa mudar, né? Vão ter muitas oportunidades, viu? Podem se preparar. E eu falo isso, eu estou incluída nisso também, porque é claro, né? Eu tenho treinado muito isso, viu, gente? Porque eu sou professora, olha, é um teste de paciência esse, hein? Vixe! E os alunos sabem como te testar, viu? E aí você... né? Porque naquele ambiente, você acha que se fosse meu filho, eu cagava ele pros cabelos e já dava uns tapas, né? Mas não, né? Você fala, bem, olha, né? Não é assim. Para a conversa aí no fundo, por favor. Né? Vamos prestar atenção? Guarda o celular. Agora imagina isso, olha, todo dia, mas muitas vezes por dia, em cada aula. Né? Eu chego em casa de noite, eu não quero nem falar, nem conversar com ninguém. Preciso me acalmar, senão aí sim que eu vou ficar agressiva, né? Então eu falo, não converse comigo, que é para não ficar com respostas ruins e tal. Então a gente precisa pensar assim, olha, o nosso corpo, às vezes a gente reclama dele, né? Queria ser muito fartão, queria ser muito lindona, queria ser... É melhor não. Já nos foi dada uma ferramenta ótima para nós. Já sabendo os nossos problemas anteriores, né? Se uma pessoa é agressiva, então ela vem naquele corpão todo forte, todo musculoso, é problema. Porque ele vai arrumar briga. Ela vai arrumar briga. Se a pessoa é do tipo que não leva desaforo para casa, ela está sempre enfrentando todo mundo. E acha que é bom isso, né? Então precisa dizer assim, a pessoa é muito agressiva, mas cada vez que ela fica nervosa, dá uma dor no estômago. Então ela, não sei, né? Então aí, com essas e outras, a gente vai percebendo que o nosso corpo, ele vai absorvendo as tendências, as problemáticas do espírito. E a gente vai tentando, então, filtrar essas coisas, adquirir virtudes. A nossa vida aqui, gente, é para isso.
adquirir virtudes. Porque um homem virtuoso, um espírito virtuoso, ele pode habitar planetas felizes. E é isso que a gente quer. A gente não quer mais esse tipo de lugar para viver. A gente quer um lugar pacífico. Em que sentido? Não é pacífico de não fazer nada, não. É um lugar onde você trabalha, o salário que você recebe é suficiente. Você não fica nessa luta, conseguindo, querendo coisa, que fica tudo aqui quando a gente morre. Olha, às vezes você passou uma vida, né? Olha, eu lembro dos meus pais. Nossa, meu pai se esforçou tanto, se matou tanto para conseguir ter uma casa. Aí a pessoa morre, a casa ficou, e aí essa casa dá um problemão. Tem que dividir lá para um monte de gente, não dá nada para ninguém. E aí aquela picuinha, porque um tem mais, outro tem menos, outro não ganhou nada. E aí, olha, né? Então a gente precisa assim, ter leveza. Olha, a nossa vida, como falou aqui, para que a gente possa viver nesse mundo, a gente precisa das coisas desse mundo. Então nós temos o nosso trabalho, a gente tem o nosso ganha-pão. Tá bom, a gente está sobrevivendo, tá ótimo. Então, olha, muitas vezes a gente tem uma pequena ambição de ter um carro zero. Você tem que se matar tanto para ter aquele carro zero, que no fim você fica doente. O carro zero serve para te levar no hospital. Olha isso. Você viajou com o carro zero? Não. Tipo, eu desliguei. Né? A gente nem viaja nada, só se mata. Quer uma casa gigante, depois tem que limpar. Aí não tem dinheiro para pagar a pessoa para limpar. Olha, para quê? Quer tanto sapato? Você só tem 2 pés. Você só põe um par cada vez e o resto tudo mofa, porque o tempo não ajuda. Então, olha como a gente é bobo às vezes. A gente é um pouco ingênuo ainda. Isso por conta do nosso orgulho, né? Que você precisa estar sempre bonito. Você não pode ir na festa da família com a mesma roupa, a pessoa vai falar. Fala, pode falar. Nossa, você olha com a mesma roupa. Você veio aqui quinta-feira passada com essa blusa de novo. O que tem? A gente só tem um corpo que vai ficar aí, e a roupa, tudo vai ficar aí, né? Então, vamos ser mais leves, vamos lembrar do nosso estado verdadeiro, de espíritos. Isso aqui é uma passagem. Precisamos do que tem na Terra? Precisamos. Mas vamos levar alguma coisa daqui? Não. Vamos levar aquilo que nós tivemos deixado. Quantas vezes a gente só deixa pessoas magoadas pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras rudes? Para quê? Para que magoar? Principalmente as pessoas que nos amam. Então, dentro de casa, você não tem medida para destratar a pessoa, para desconsiderar. Você não é capaz de fazer um elogio, não é capaz de reconhecer um nada que a pessoa faz para você. Uma comida quentinha. Nossa, mas abóbora de novo? Eu preferia chuchu, né? Tem gente que não tem nem o dia nem para abóbora nem para chuchu. Tá ótimo. Olha, pôs uma roupa de cama tão limpinha, tão esticadinha na cama, a pessoa se taca lá em cima, não fala nada. A pessoa não tem coragem de te falar nada. Então a gente precisa ser essa pessoa. Não, cumprimenta logo cedo, bom dia. Que a outra pessoa pode falar bom dia para quem, né? Mas tudo bem. Você é o que fala bom dia. Você é gentil. Você trata bem a outra pessoa. Para quê? Para nada, só para se sentir bem. Ela vai te reconhecer. Não. A maior parte das vezes a pessoa não reconhece o que você faz, não faz o que você faz também, nada. Mas não tem importância a ela, o importante é você. Porque chega no fim do dia, que paz. Você deita a cabeça no travesseiro, você relembra o seu dia, você não deixou nada pendente. Não magoou ninguém, não foi grosseiro com ninguém, foi educado com todo mundo. E os outros? Não tem problema os outros, nem precisa pensar. Nossa, olha, aquele aluno me irritou ao máximo. Ué, ele vai ter o dia dele, de ser o professor também, né? E vai ter tanta verdade, gente, que eles falam assim, olha, eu nunca vou querer ter filho, porque já pensou ter um filho igual eu mato ele. Ela, não, eu vou fazer ele estudar tanto, ele só vai ter que tirar nota boa. E você? Você tira nota boa o tempo todo? Não. Então, né? Então, essa é uma questão da gente enxergar a vida com mais leveza, né? E aí a gente vai ver que é muito mais coisa positiva do que negativa. Que quando os outros falam que a gente é tonto, que a pessoa se aproveitou da gente, não tem importância. Ela está plantando, a gente já está colhendo. Olha que interessante, né? Aquilo que nos acontece é a nossa colheita. Opa, já estamos adiantados, né?
Então a pessoa está semeando ainda. E aí vai chegar o dia dela. Né? Então que nesse dia de hoje, Jesus possa realmente adubar os nossos corações com a sua paz, com a sua misericórdia, para que a gente tenha a coragem de vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas invirtudes, e termos a condição de vivermos então num planeta de regeneração, como verdadeiros cristãos. Que assim seja. Lembra da Regininha, da nossa amiga? Tá tudo. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, nos esquecendo de tudo aquilo que nos pesa na alma, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Que a gente possa colocar na nossa tela mental os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo para que os nossos anjos da guarda, nossos orientadores espirituais, possam recolher esses pesares. Não para que a gente não se responsabilize por eles, mas que a gente possa se renovar, que a gente possa renovar as nossas forças e energias morais para o enfrentamento desses problemas quando tivermos em melhores condições. Permita, Senhor Jesus, que os nossos amores que nos antecederam possam estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos encorajando, Senhor Jesus. Que a Tua misericórdia encontre a nós e a eles, para que juntamente possamos alcançar a nossa melhoria espiritual. Permita, Senhor Jesus, o amparo a todos esses espíritos que aqui ocorrem no dia de hoje, para serem amparados, assistidos, para que eles também possam tomar conhecimento do Teu Evangelho, que deixem de lado também toda agressividade, toda mágoa, todo rancor, e se lembrarem que em algum lugar existe um coração a esperar por eles. Um coração pulsante de generosidade, de doçura, de entendimento. A mesma doçura, Senhor Jesus, que nos envolveste a todos quando estiveste aqui conosco. Te pedimos igualmente, Senhor Jesus, um amparo e um auxílio espiritual para a Regininha, que ela possa ser envolvida pelos orientadores espirituais, pelos médicos espirituais, que a ajudem a refazer o seu corpo físico, espiritual, que ela tenha tranquilidade, Senhor Jesus, e que as nossas preces unidas possam ser um bálsamo para o seu espírito. Que esse momento de provação possa ser leve, possa ser tranquilo, e que ela tenha realmente aceitação da situação, no entendimento do Teu Evangelho, Senhor Jesus. E assim, imbuídos desse desejo de melhoria íntima, te rogamos, Senhor, sê conosco hoje e sempre. Não nos abandone jamais, Senhor Jesus, à nossa própria sorte. Não permita que nos isolemos na nossa revolta, na nossa incúria. Que possamos estar sempre abertos a recebermos dos Teus olhos a generosidade e a paz. Que assim seja.